Era 2020 quando a pandemia chegou e afetou o nosso mercado de eventos, nosso mercado de casamentos. As noivas elas começaram a procurar a gente para adiar a data e elas me procuravam muito pedindo socorro. Elas precisavam desabafar, elas precisavam chorar, elas precisavam de um apoio. Mas o que muita gente não sabe, e elas também não sabiam na época, é que eu também estava vivendo algumas inseguranças minhas. Enquanto eu estava tentando ajudar elas, eu estava convivendo com as minhas inseguranças, né? Como é que a gente vai fazer daqui pra frente? Como é que vai ser financeiramente? Como é que a gente vai conseguir lidar com tudo isso? Os casamentos eles estão sendo adiados, a gente não tem perspectiva alguma de como é que vai voltar, de quando o mercado volta. E aí como é que vai ser? E eu fui lidando com essas minhas inseguranças. Nesse mesmo período, para resumir um pouco do que aconteceu, a crise financeira chegou para dentro da nossa casa e isso também me pegou muito. A gente não sabia como que ia ser o próximo dia, como que seria a próxima semana. Nesse meio tempo a minha sobrinha nasceu e com poucas semanas de vida ela já teve que passar por cirurgias bem complicadas, né? E eu lembro que nessa época o cirurgião pediatra ele chegou a comentar assim: se vocês têm fé, então vocês peçam a Deus. Isso, para quem tem um parente no hospital, já sabe o que significa. A chance de sobrevivência é mínima. A chance que eles davam para ela sobreviver era de até uns 20%. E isso mexeu muito comigo, mexeu demais comigo, porque eu tava com tanto medo de que como que eu ia pagar as contas. Eu tava com tanto medo de que... Porque toda a minha segurança financeira tinha ido embora. E eu me dei conta de que quando você tem um filho, uma filha, um sobrinho, alguém que você ama que tá passando por alguma dificuldade, que tá no hospital, você pode ter o dinheiro que você tiver. Você pode vender a sua casa, pode vender seu carro, você pode vender o que for, mas isso não vai garantir que essa pessoa viva. Você tem uma única coisa que você pode se agarrar. E naquele momento era a única coisa que eu me agarrei e que foi o que me levou a fazer a oração mais sincera que eu já fiz na minha vida. Por que eu tô chorando? Eu já tinha rezado algumas vezes durante a pandemia pedindo força, pedindo para que a gente passasse por aquilo de forma mais rápida. Eu já tinha pedido muita coisa, mas eu nunca tinha pedido de uma forma tão sincera que eu pedi. Então, um dia de manhã, enquanto ela ainda estava no hospital, a gente não podia visitar porque era pandemia e ninguém podia entrar. Eu fui para Sete Capelas aqui em Ribeirão e foi a primeira vez que eu ajoelhei e que eu fiz a oração mais sincera, a primeira oração mais sincera que eu fiz. E eu coloquei tudo pra fora que eu tava sentindo. Eu coloquei pra fora o que eu sinto, todos os medos que eu tinha por conta da pandemia, todas as minhas inseguranças. Mas a única coisa que eu pedi foi pra que ele pudesse salvar ela. E eu pedi para que eu tivesse a compreensão de que, se fosse da vontade dele, que ela não permanecesse aqui, que eu pudesse compreender, de coração aberto. Mas que se fosse da vontade dele, que ela ficasse. Que na verdade era o que eu queria. Então eu pedi muito pela saúde dela e eu não pedi por dinheiro. Naquele momento o dinheiro pra mim não importava. Como que eu vou pagar as minhas contas? Não importa. Eu só queria que ela ficasse bem. E aí eu pedi um sinal, né? Porque quando você ainda, a sua fé ainda tá mais ou menos assim, você ainda pede sinais, né? Porque você precisa ver alguma coisa pra você crer. E aí eu falei assim: olha, se tá tudo bem, então me manda um sinal. Poxa. E aí eu tava rezando, e aí nesse momento alguém tocou aqui, assim, e era uma senhora e ela me entregou uma rosa.
E aí eu entendi o sinal. E eu comecei a rir, chorar, e aí essa senhora saiu. E daí eu levantei pra ir atrás dela pra agradecer. Eu agradeci a Deus porque eu entendi o sinal e eu entendi como é que funciona a dinâmica da fé. Foi a primeira vez que eu entendi como é que funciona a dinâmica da fé. E aí eu saí pra procurar aquela senhora e eu não encontrei ela. E o lugar tava vazio. Eu comecei a procurar e eu perguntei pra um senhor que é voluntário lá. Eu falei assim, você viu uma senhora que entrou aqui agora e me entregou uma rosa e tal? Ele falou assim, não, esse horário tá muito cedo e na verdade só tem eu e você aqui. E aí ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, a não ser que você tenha recebido a visita de um anjo. Aí naquele momento eu soube que tava tudo bem, entende? Eu soube que ela ia ficar bem e que ela ia sair do hospital. Eu só sabia. E hoje ela é uma criança feliz, uma criança saudável, é uma criança que traz muita alegria para nossa casa, para nossa família. E os médicos e toda a equipe médica, enfermeira e tal, eles deram um apelido para ela de Pequeno Milagre. E eu acredito que ela seja um grande milagre, porque foi ela que me transformou agora no que eu me tornei. E o que eu quero te dizer com tudo isso é que quando chega o momento de Deus trazer um renovo na sua vida, Ele vai fazer de uma forma que seja muito dolorida, porque Ele vai tirar toda a sua base de segurança. Tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que te traz segurança, Ele vai tirar para que você encontre segurança no único lugar que realmente a gente confia, que é nele. E hoje eu acredito que essa é a única segurança que eu tenho. Então, quando eu tô passando por algum momento de dificuldade hoje eu sei onde eu encontro segurança. E eu sei que tudo na vida é um processo. E às vezes a gente não entende a dor que a gente tá passando nesse momento. Foi então que eu entendi a dinâmica da fé ali dentro da capela, que é você acreditar que as coisas elas já aconteceram. Porque tá tudo bem. Eu precisei de um sinal, mas a gente não precisa de um sinal pra gente saber que tá tudo bem e que vai ficar tudo bem independentemente do que aconteça. As coisas elas são muito maiores do que a gente e existe um propósito muito maior em tudo que acontece na nossa vida. Hoje, olhando pra trás, eu sinto que ao longo dos anos Deus foi me preparando pra muita coisa na minha vida e Ele sempre te prepara pro hoje. Eu olho pra trás e eu vejo vários processos pelos quais eu tive que passar. Eu lembro a primeira vez que eu abri um celular e comecei a gravar um vídeo e eu tremia muito, eu nem entendi por que eu tava gravando aquele vídeo, mas eu tava gravando um vídeo e eu lembro exatamente o tema do vídeo, que era autossabotagem. E hoje eu entendo que aquele vídeo eu tava gravando pra essa Gabriela aqui de hoje. Porque ao longo do tempo eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu nunca me sentia pronta para aquilo que eu tinha que fazer. E eu sei que ao longo do tempo, várias vezes, eu fui me auto-sabotando. E o processo ele foi ficando cada vez mais pesado. Os processos foram ficando cada vez mais pesados, até que chegou um momento em que eu acho que eu me sinto mais preparada para compartilhar com você tudo aquilo que eu tenho vivido, tudo aquilo que eu tenho aprendido. Esse foi o primeiro vídeo. Eu quero compartilhar com você mais daquilo que eu tenho vivido, mais daquilo que eu com certeza ainda vou aprender, tudo que eu aprendi, e eu espero que isso faça algum sentido para você, e que toque a sua vida e que transforme você também.